Em 2008, Allen Stanford estava no topo do mundo. Bilionário nascido no Texas, recebeu o título de cavaleiro em Antígua, e se transformou no maior patrocinador do esporte caribenho. Ele vivia como um rei. Jatos particulares, iates, mansões, conexões políticas. Até mesmo uma ilha privada no Caribe. Para o mundo, Allen Stanford parecia ser um gênio das finanças. Is it fun being a billionaire? Well, yes. I have to say it is fun being a billionaire, but it's hard work. Mas menos de um ano depois, todo aquele império iria desaparecer como fumaça. A partir de uma pequena ilha do Caribe, Allen Stanford comandou a segunda maior fraude financeira dos Estados Unidos. Uma fraude de 7 bilhões de dólares, construída sobre mentiras, luxo e falhas institucionais. Ele construiu uma ilusão, roubou bilhões e viu tudo desmoronar em apenas um dia. Desde jovem, Stanford era ambicioso e determinado a enriquecer. Na década de 70, entrou no setor de academias, comprando e expandindo clubes de ginástica pelo Texas. Seu negócio prosperou rapidamente. Academias luxuosas atraíam clientes dispostos a pagar mensalidades elevadas, e Stanford logo construiu um pequeno império regional. Mas o sucesso trouxe excesso de confiança. No início dos anos 80, a expansão agressiva e a desaceleração econômica colocaram sua empresa em sérias dificuldades financeiras. O chamado Rei das Academias acumulou uma dívida de 14 milhões de dólares. Seu negócio entrou em colapso. Por algum tempo, Allen Stanford praticamente desapareceu da vida pública. Alguns anos depois, durante uma viagem ao Caribe, Stanford descobriu o mundo dos bancos offshore e as vantagens oferecidas por jurisdições com pouca regulamentação. Em 1986, ele fundou um banco na pequena ilha de Montserrat. Era o lugar perfeito para alguém que queria operar num ambiente sem supervisão. Uma ilha onde lavagem de dinheiro, evasão fiscal e crimes financeiros eram tratados com uma impressionante tolerância. Havia cerca de 300 bancos para uma população de apenas 12 mil habitantes. Stanford montou sua equipe com familiares e amigos sem qualquer experiência no setor bancário. Entre eles, estavam seu pai, James Stanford, um ex-corretor de seguros, um advogado, um juiz, e até mesmo um vendedor de carros. Seu conselho administrativo era formado por pessoas sem nenhuma experiência no sistema financeiro. Para dar mais credibilidade ao negócio, ele recrutou alguém com experiência em administração financeira, um antigo amigo da faculdade, James Davis, que passou a supervisionar os registros financeiros. Os investidores eram informados de que seu dinheiro estava sendo aplicado em investimentos seguros e cuidadosamente administrados. Mas a realidade era outra. Apenas uma pequena parcela dos recursos era investida como prometido. Grande parte do dinheiro era desviada para outros fins, enquanto relatórios financeiros falsificados criavam a ilusão de estabilidade e prosperidade. O esquema seguia a fórmula clássica de uma pirâmide financeira. Os rendimentos pagos aos investidores antigos vinham do dinheiro depositado pelos novos clientes. Enquanto o dinheiro novo continuasse entrando, a ilusão poderia sobreviver. Para sustentar a fraude, Stanford e seus associados teriam produzido registros falsos de investimentos e fabricado informações sobre contas e ativos. Os investimentos eram reais, eles existiam. Mas na verdade, eles não pertenciam ao banco. Allen Stanford enriqueceu rapidamente. Em 1987, os livros do banco já mostravam quase 15 milhões de dólares em ativos. Quando a ilha de Montserrat começou a apertar as regras e a fiscalização, ele transferiu suas operações para Antígua. Lá ele encontrou um ambiente ainda mais favorável. Em 1981, Antígua e Barbuda havia conquistado sua independência. Grande parte do poder político estava concentrada nas mãos da família Byrd, uma poderosa dinastia frequentemente cercada por acusações de corrupção e ligações com tráfico de armas e drogas.
comprando instituições financeiras locais, investindo pesadamente na economia e cultivando relações próximas com líderes políticos, Stanford expandiu sua influência de forma impressionante. Em pouco tempo, o banco tornou-se uma das instituições mais conhecidas de Antigua. Uma sede luxuosa, campanhas agressivas de marketing e promessas de segurança atraíam investidores do mundo inteiro. Mas uma das maiores armas de Stanford era sua capacidade de contar histórias. Ele construiu uma imagem cuidadosamente planejada de si mesmo. Apresentava-se como o líder de uma sofisticada instituição financeira global. Por meio de folhetos, entrevistas, anúncios e vídeos corporativos, projetava credibilidade, prestígio e sucesso. E milhões de pessoas acreditaram. Stanford emprestou milhões de dólares ao governo local. Naquele momento, ele já era o maior empregador da ilha. Seu poder cresceu tanto que ele se tornou o primeiro americano a receber o título de cavaleiro concedido por Antigua. O banqueiro vivia cercado de luxo. Viajava em jatos particulares, possuía iates gigantescos, frequentava festas exclusivas. Era tratado como uma celebridade. Acima de tudo, sentia-se completamente intocável. Ex-funcionários lembrariam mais tarde que Stanford dedicava muito mais energia à construção de sua imagem do que à gestão dos investimentos. Enquanto bilhões de dólares entravam no sistema, ele adotava um estilo de vida cada vez mais extravagante. No início dos anos 2000, o império de Stanford continuava crescendo. Novos escritórios eram inaugurados em importantes centros financeiros. Os ativos pareciam aumentar ano após ano. Publicamente, ele era celebrado como um empresário brilhante. Mas nos bastidores, os alicerces daquele império eram extremamente frágeis. Em 2008, Stanford precisava desesperadamente atrair mais dinheiro para impedir que o esquema entrasse em colapso. Então, tomou uma decisão inesperada. Ele escolheu o cricket. Investiu dezenas de milhões de dólares no esporte mais popular do Caribe, e criou o torneio Stanford 20 em 20 Super Series. Foi uma demonstração extravagante de riqueza que chocou até mesmo os círculos mais tradicionais do cricket. Stanford chegava aos estádios em helicópteros particulares. Flertava com esposas de jogadores diante das câmeras. Comportava-se como um rei que acreditava ser dono do esporte. E por um breve momento, a distração funcionou. O brilho do torneio desviou a atenção do público das nuvens escuras que começavam a se formar sobre seus bancos. Mas as primeiras rachaduras já estavam aparecendo. Alguns funcionários questionavam por que uma instituição tão grande utilizava auditores desconhecidos e adotava práticas financeiras tão incomuns. Críticos que ousavam desafiar Stanford frequentemente eram ameaçados com processos judiciais e intimidações. Allen Stanford atacava qualquer pessoa que colocasse sua credibilidade em dúvida. Durante anos, essa estratégia funcionou. No final de 2008, a crise financeira mundial abalou os mercados. O pânico se espalhou rapidamente. Investidores ao redor do mundo começaram a retirar seu dinheiro de qualquer aplicação que parecesse minimamente arriscada. De repente, milhares de clientes de Stanford exigiram seus recursos de volta. Mas o dinheiro não estava mais lá. Ele havia sido gasto em iates, mansões, companhias aéreas fracassadas e em um estilo de vida extravagante. O fluxo de novos investidores secou completamente. A armadilha clássica de uma pirâmide estava finalmente se fechando. Ao mesmo tempo, a SEC e o FBI se aproximavam. Os reguladores já suspeitavam de Stanford havia anos. Mas a lentidão burocrática permitiu que a fraude continuasse. Porém, no início de 2009, eles já não podiam mais ignorar as evidências. As autoridades finalmente agiram. A prisão do diretor financeiro do banco ajudou a revelar provas importantes. James Davis decidiu colaborar com a justiça, e admitiu que a operação era fraudulenta havia muitos anos. No dia 17 de fevereiro de 2009, Allen Stanford foi preso.
Ele estava escondido na casa de uma namorada, no estado da Virgínia. Mesmo naquele momento, insistia em sua inocência. Afirmava que os ativos existiam, que tudo não passava de um mal-entendido. Mas a realidade era muito diferente. O FBI invadiu a sede do banco em Houston, no Texas. As contas foram congeladas. Os ativos apreendidos. E o império construído ao longo de mais de 2 décadas evaporou em um único dia. Para as vítimas, a descoberta foi devastadora. Diferente dos clientes de bancos americanos tradicionais, muitos investidores descobriram que por terem enviado seu dinheiro para Antigua, não estavam protegidos pelos mecanismos normais de seguro e proteção ao investidor dos Estados Unidos. Milhares de pessoas jamais recuperariam seu dinheiro. Enquanto isso, Allen Stanford experimentava uma realidade completamente diferente. Na prisão, ele foi brutalmente espancado por outro detento. Não recebeu o tratamento privilegiado que tantos criminosos de colarinho branco costumam receber. Ele estava enfrentando a dura realidade do sistema penitenciário americano. Em 2012, Allen Stanford finalmente foi levado a julgamento em Houston. Seu antigo diretor financeiro, James Davis, testemunhou contra ele. Seu depoimento foi devastador. Davis revelou que o banco era na prática uma pirâmide financeira desde o início. Que investidores haviam sido enganados por meio de demonstrações financeiras falsas. Relatórios fraudulentos, resultados inventados, e décadas de mentiras cuidadosamente construídas. Segundo ele, os investimentos haviam sido manipulados e administrados de forma fraudulenta por aproximadamente 25 anos. O júri levou apenas algumas horas para chegar ao veredito. Allen Stanford foi considerado culpado de 13 acusações criminais. A sentença foi exemplar. 110 anos de prisão federal. Hoje, Allen Stanford está preso em uma penitenciária de segurança máxima na Flórida. Ele jamais voltará a ser um homem livre. Mas, para suas 30.000 vítimas, a verdadeira justiça continua distante. Mais de 15 anos depois do colapso do esquema, apenas uma pequena fração do dinheiro roubado foi recuperada. O legado de Stanford permanece como um dos maiores alertas da história financeira moderna. Quando uma oportunidade parece boa demais para ser verdade, ela quase sempre é. Allen Stanford construiu um reino sobre sonhos roubados. Criou uma imagem de sucesso, poder e riqueza. Mas, no final, seu império brilhante revelou-se exatamente aquilo que sempre foi: uma miragem. Uma ilusão. E a prova de que até os homens mais poderosos podem cair. The moral to this story is if you're full of BS, it'll get you to the top, but it will never, never, never keep you there. Thank you very much. Thank you. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque ainda existem muitas histórias inacreditáveis para a gente contar. Até a próxima!